Olá, tudo bem? Eu sou a professora Clariana Zanuto e hoje eu vou falar sobre a utilização de enzimas na indústria de alimentos. Vamos lá? Para iniciar, eu trouxe para vocês uma curiosidade. Eu não sei se vocês sabiam, mas o uso de enzimas pelo homem é tão antigo que já foi até citado na Bíblia. Quando o profeta Isaías sugeriu o uso de figos macerados para o tratamento de furúnculos. Pessoal, existe uma passagem na Bíblia em que o profeta Isaías, ele sugere a aplicação de fungos macerados sobre as feridas de pessoas que estavam com furúnculos, e essas pessoas foram curadas. E hoje a gente sabe que o figo ele contém uma enzima proteolítica, ou seja, que degrada a proteína, a chamada ficina, que é usada atualmente em tratamentos dermatológicos em diversas formulações, como por exemplo pomadas. Eu trouxe também um pouco de história sobre enzimas para a gente entender um pouco sobre essas biomoléculas. Desde 1700, a gente encontra estudos da digestão de carnes por secreção do estômago. A gente sabe da importância das enzimas como a pepsina, a quimotripsina, a tripsina na digestão de proteínas. Já em 1833 foi descoberta a conversão do amido em açúcar pela saliva. Nós sabemos que na nossa boca nós temos uma enzima, a pitialina, também conhecida como alfa-amilase salivar, responsável pela digestão de carboidratos. Em 1850, Louis Pasteur concluiu que leveduras catalisam a conversão de açúcares em álcool através do processo chamado de fermentação. Bom, a fermentação é um processo bastante antigo. A produção de vinhos, de cerveja, de queijos, ela existe desde a antiguidade. Há relatos de povos como os sumérios, egípcios, assírios, que já produziam vinho, cerveja, queijos, e somente em 1850 que esse processo foi estudado. Em 1878 surge o nome enzima, que significava endentro, zime, levedura, ou seja, eles acreditavam que as enzimas existiam apenas dentro das leveduras. Em 1897, Buchner descobriu que extratos de levedura podiam converter o açúcar em álcool. Fermentação não celular apenas pela ação das enzimas. Então, aqui começa a perceber que não precisa necessariamente da levedura para a fermentação, mas que a fermentação ela pode acontecer na presença de enzimas. E em 1926 é que é cristalizada a primeira enzima, a urease, e demonstra que a atividade enzimática é uma característica de moléculas definidas. Bom, as enzimas, elas são produzidas por todos os seres vivos, animais, vegetais, micro-organismos. Então, como eu já disse aqui, ela é produzida pelo homem, né? A gente na boca, alfa-amilase, no estômago, pepsina, por micro-organismos como fungos, aspergilos, que produzem diversos tipos de enzimas, lacase, lipase, proteases, bactérias, né, pseudomonas, clostridium, as leveduras, por exemplo, Saccharomyces, que produz as enzimas responsáveis pela realização da fermentação. Nos vegetais, como frutas, plantas, então a gente tem no abacaxi a bromelina, no mamão a papaina, no próprio figo a ficina. E nos animais, por exemplo, nos bois, a gente tem a renina, muito importante para a produção de queijo, que é a enzima renina, que é utilizada para coagular a proteína e produção de queijo. Então, o que são enzimas?
antes da gente entender e falar sobre a aplicação dessas moléculas na indústria de alimentos? Bom, as enzimas, elas são moléculas orgânicas presentes nas células de organismos vivos com a função específica de catalisar reações químicas. Então, as enzimas, elas são biomoléculas encontradas em todos os seres vivos e elas têm a capacidade de aumentar a velocidade de uma reação química e elas têm uma característica, porque elas não são modificadas por participarem da reação. Do mesmo jeito que a enzima entra numa reação, ela sai. Elas não modificam a constante de equilíbrio da reação, elas têm a capacidade de aumentar a velocidade de uma reação química cerca de 10 elevado a 17 vezes. Então, por exemplo, se uma reação química não enzimática acontece na ordem 1, a mesma reação com uma enzima, ela vai ter uma ordem de 1, 17 zeros ao lado direito, vezes maior. Então, essas moléculas, elas são extremamente importantes e possuem grande capacidade de atuar também em baixa concentração e condição específica de pH, temperatura. E quando eu digo baixas concentrações, são baixas concentrações. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhava com uma enzima chamada alcalase, é uma protease, que eu trabalhava, por exemplo, 5 microlitros numa concentração 10 a menos 3 mol por litro, tá? Então, elas são muito atuantes em pequenas quantidades e isso é fantástico, porque primeiro por serem biomoléculas presentes em seres vivos, você já tem aí uma questão econômica do ponto de vista industrial, quando comparado com catalisadores químicos que precisam ser produzidos sinteticamente, e depois a sua condição, né, de aumentar a velocidade e atuar em baixas concentrações. Condições específicas de pH e temperatura, toda enzima tem um pH ótimo, uma temperatura ótima, e a maioria das enzimas são constituídas por cadeias polipeptídicas, então a maioria das enzimas são proteínas, mas nem toda enzima é proteína. A gente tem aquelas moléculas constituídas de ácidos nucleicos, né, que degradam moléculas de RNA, por exemplo, que são catalisadores também, mas que não são proteínas. Mas a maioria são proteínas, ok? Então, olha só, para a gente entender como que essas enzimas elas vão atuar na indústria de alimentos, a gente precisa entender isso daqui. Primeiro, uma enzima, ela precisa de um substrato. O substrato é a molécula sobre a qual a enzima atua para formar o produto, tá? Então, numa reação química, eu tenho enzima mais substrato. Em um estado intermediário de equilíbrio, eu tenho enzima substrato e logo em seguida eu tenho a enzima sendo regenerada e formando o produto. Então, pessoal, o que que eu posso observar? A enzima, do mesmo jeito que ela entra, ela sai, ela é regenerada e o produto é formado, tá ok? Existe a apoenzima, que é a parte proteica da enzima. Existe o grupo prostético, que é a parte não proteica, que pode ser constituída tanto por cofatores, como minerais, metais, e coenzimas, como vitaminas, moléculas orgânicas. E a holoenzima, que é a enzima ativa, constituída pela apoenzima, mas a coenzima. Então, quando a gente tem uma enzima ativa, a gente tem, conforme esse desenho aqui à direita, a gente tem a holoenzima, a apoenzima, o cofator, a coenzima e o sítio catalítico ou o sítio ativo da enzima, essa região que vocês estão vendo no desenho, é exatamente essa região onde a enzima vai se
combinar com o substrato para formar o produto, tá ok? Então, as enzimas, elas têm uma característica que elas são muito específicas, especificidade. Então, cada enzima vai atuar sobre um determinado substrato para que forme o produto. Por exemplo, a gente tem a classificação das enzimas de acordo com a União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular. Então, a gente tem 6 classificações. A1, as oxidorredutase, que são aquelas enzimas que elas catalisam reações de oxidorredução. As transferase, que transferem grupos químicos. As hidrolases, que na presença de água têm a capacidade de clivar, de quebrar algumas ligações covalentes. As liases, que funcionam tanto como a remoção ou a adição de grupamentos químicos na reação química. As isomerases, que são aquelas enzimas que catalisam reações de isomerização por isômeros, por exemplo, uma glicose formando uma frutose. E as ligases, que ligam grupos químicos, como o próprio nome diz. Então, geralmente, o nome da enzima, ela já diz o que essa enzima faz, onde ela atua, qual substrato ela atua para formar o produto. Então, agora que a gente já sabe o que são enzimas, como elas são classificadas, como elas atuam, nós vamos falar sobre as enzimas na tecnologia de alimentos. Vamos lá? Então, pessoal, existem milhares de enzimas na indústria de alimentos e tem crescido cada vez mais esse mercado devido a todos esses fatores e características que essas biomoléculas fantásticas possuem, que a gente já citou aqui. Eu selecionei algumas dessas enzimas e eu vou começar falando sobre as amilases ou enzimas amilolíticas. Então vamos lá, o próprio nome dela já subentende-se, são enzimas que vão atuar sobre o amido, tá? Então são enzimas que atuam sobre a ligação alfa-1,4 do amido, transformando em moléculas de menor peso molecular. Bom, a gente tem que lembrar quem é o amido? O amido é um açúcar polissacarídeo de reserva dos vegetais. É a mais abundante e rica fonte alimentar de carboidratos para os animais. É encontrado em cereais, batatas e outros vegetais. O amido, pessoal, ele é formado pela amilose, ligação alfa-1,4, e a amilopectina, a ligação alfa-1,4 ou alfa-1,6. A amilose é a parte linear e a amilopectina é a parte ramificada da cadeia carbônica. E com isso a gente tem então a estrutura do amido, um polissacarídeo ligado por ligações glicosídicas. Então, o que as enzimas amilases vão fazer? Elas vão atuar sobre essas ligações glicosídicas, elas vão clivar essas ligações glicosídicas e produzir açúcares menores, de menor peso molecular. Então, por exemplo, a gente tem a beta-amilase, que é aquela enzima que hidrolisa o amido hexo, fornecendo maltose, que é açúcar menor. A alfa-amilase, ela vai atacar as ligações ao acaso, endo, fornecendo uma mistura de substâncias chamadas de dextrinas. Ou seja, como eu já disse, essas amilases elas vão atuando sobre as ligações glicosídicas, clivando, cortando essas ligações e liberando açúcares menores. Então, a gente tem aqui no desenho a ação de alfa e beta amilases em moléculas de amilose e amilopectina. E para que as amilases são utilizadas na indústria alimentícia? Para principalmente produção de xaropes de hidrolisados do amido. E esse xarope do hidrolisado de amido, ele é utilizado na produção, por exemplo, de refrigerante, na confeitaria, diversos produtos.
Uma característica bastante importante das amilases é que elas são termoestáveis, ou seja, elas são estáveis a temperaturas elevadas. Elas provocam a diminuição da viscosidade do alimento devido à atuação sobre a molécula de amido. Elas podem ser utilizadas também na fabricação de bebidas a partir de cereais e na panificação. Por exemplo, na produção de cerveja, existe uma etapa, a malteação, que se pode utilizar a amilase nesse processo. E elas podem ser obtidas por micro-organismos ou ainda cereais germinados, como vegetais. Na panificação também, para promover a diminuição da viscosidade da massa. Tá ok, pessoal? Então, as amilases são enzimas bastante utilizadas pela indústria alimentícia. Outra enzima bastante utilizada são as invertases. As invertases são enzimas que atuam sobre a sacarose. A sacarose é um açúcar, é um disacarídeo formado por glicose mais frutose, tá? Então, a invertase, ela vai atuar também sobre a ligação glicosídica da sacarose, clivando essa ligação na presença de água e produzindo glicose mais frutose. Pessoal, essa mistura de glicose e frutose nada mais é do que o açúcar invertido. E esse açúcar invertido, ele apresenta algumas vantagens sobre a sacarose. Por exemplo, né? Ele cristaliza em solução mais lentamente do que a própria sacarose. Não é desejável, ninguém deseja se alimentar de algum produto cristalizado, né? Quem já teve a estranha sensação de se alimentar de um brigadeiro que cristalizou, de um chocolate que cristalizou, de um xarope, de uma geleia que cristalizou. Ninguém gosta, né? E a sacarose, ela cristaliza muito facilmente. Então, o que a indústria faz? Substitui a aplicação desse açúcar pelo açúcar invertido, e uma forma de produzir esse açúcar invertido é por meio da invertase. Muito utilizada para a produção de geleia, xarope, chocolate, confeitarias. Tá ok, pessoal? Essas são as invertases. Outra enzima muito importante é a lactase ou beta-galactosidase. Essa enzima, ela atua sobre a lactose. A lactose é o açúcar do leite. E o açúcar do leite, a lactose, é um disacarídeo formado por glicose mais galactose. Então, quando a lactase atua, ela vai clivar a ligação glicosídica e vai liberar dois monossacarídeos, a galactose e a glicose. A lactase pode ser produzida por animais, bactérias, fungos, leveduras. E olha que interessante, o hidrolisado, ou seja, os dois produtos formados por meio da hidrólise da lactose por meio da lactose, que são essa mistura de galactose mais glucose, é muito mais doce e muito mais solúvel que a própria lactose, porque a lactose ela não tem muita doçura. E pode ser utilizado devido a esse fato como aditivo, por exemplo, como adoçantes em leites aromatizados. Tá ok? Bom, a lactase tem sido muito utilizada também aos intolerantes à lactose. Intolerantes à lactose são aquelas pessoas que não possuem a enzima lactase ou apresentam a deficiência da enzima lactase. Ou seja, quando essa pessoa faz a ingestão do leite que apresenta o açúcar lactose, esse açúcar não é quebrado em dois monossacarídeos, a galactose e a glicose. Acontece que nosso organismo, ele não tem a capacidade de digerir disacarídeo. Nós precisamos absorver apenas monossacarídeo. Então, devido a esse fato, quando a pessoa ingere uma molécula de lactose, que é um disacarídeo, e não tem a enzima lactase,
ela não é digerida, então, o que que acontece? Não vai acontecer essa absorção desse açúcar. Então, vai acontecer dores abdominais, flatulência, diarreia, tá ok? Então, a indústria, sabendo deste problema, ela produz aqueles alimentos que são isentos de lactose, zero lactose, utilizando-se da enzima lactase. Tá ok? Então a gente tem muitos aí leite condensado, enfim, doces já, né? Com zero lactose. E também a indústria farmacêutica já tem aí produzido a própria lactase, né? Em formulações para que a pessoa, se for ingerir lactose e tem intolerância, ela ingere juntamente essa lactase para que ocorra essa degradação da lactose e digestão. Tá ok, pessoal? As enzimas pépticas ou pectinases, como o próprio nome diz, elas vão atuar sobre as pectinas. E quem são as pectinas? Pectinas são polissacarídeo insolúvel que se encontra na parede celular e nos espaços intercelulares de todos os vegetais, tá? Quimicamente falando, é uma molécula formada por unidades de ácido galacturônico unidos por ácido galacturônico metoxilado. As pectinas presentes em principalmente maçã, pera, né? A gente faz geleia devido a essa molécula, esse polissacarídeo presente nesses vegetais, né? Então, quanto maior o grau de metoxilação, menor solubilidade em água, menor formação do gel. Então, a gente tem que as pectinas, elas são esses polissacarídeos. E as enzimas pépticas ou pectinases atuarão sobre essas moléculas. Então, por exemplo, a pectinesterase, ela vai catalisar a remoção de grupos metoxílicos da molécula de pectina e do ácido pectínico para dar ácido péctico. Já a poligalacturonase, ela ocasiona a quebra das ligações glicosídicas das substâncias pépticas para dar o ácido galacturônico. Bom, em termos práticos na indústria, por que que a gente utiliza a enzima péptica ou pectinase? Para clarificação de sucos, por exemplo. Por quê? Porque essas enzimas, elas possuem a capacidade de reduzir a viscosidade nos concentrados de sucos, porque elas modificam, elas solubilizam as estruturas pépticas que são encontradas nesses vegetais. Essas enzimas elas podem ser encontradas em vegetais, em micro-organismos, e elas são utilizadas para facilitar a filtração, para fazer a clarificação de sucos, de frutas, por exemplo, maçã, uva, e na diminuição da consistência de massas de tomate também. Só que tem que tomar cuidado, porque elas podem ser até indesejáveis quando utilizadas em grande quantidade, né? Por ocasionar o excessivo amolecimento de muitas frutas e hortaliças devido à ruptura ali das estruturas pépticas, tá ok? Essas são as enzimas pectinases. Peroxidase, essa enzima fantástica é uma oxidorredutase, então ela catalisa uma reação de oxidorredução, muito encontrada em rabanete, no leite, no chuchu, tem bastante peroxidase, tá ok? E ela, pelo fato de ser facilmente determinada por ser uma das enzimas mais resistentes ao calor, essa peroxidase ela é utilizada como indicação de blanch em muitos produtos, tá ok? Então, por exemplo, o leite cru e o leite pasteurizado, eles devem apresentar teste positivo para a peroxidase. Já o leite UHT deve ser negativo. Bom, pelo fato da peroxidase ser uma enzima que suporta
alta temperatura, ela é resistente ao calor, isso significa que ela é um indicativo do controle de qualidade. Leite tem peroxidase. O leite cru tem que ter peroxidase, então o controle de qualidade tem que testar positivo para peroxidase em leite cru. E leite pasteurizado também. Já o leite UHT, não, porque o leite UHT, a temperatura é muito mais elevada que o leite pasteurizado. Então, isso indica que a enzima ela não suporta essa temperatura, ela é inativada. Então, se você faz um teste de qualidade, controle de qualidade, num leite pasteurizado ou num leite UHT, para o pasteurizado tem que ser positivo, para o UHT tem que ser negativo. Caso contrário, há um indicativo de que esses tratamentos térmicos, eles não foram realizados adequadamente, na temperatura adequada, tá ok? Outra enzima bastante importante na indústria de alimentos é a polifenoloxidase, a enzima responsável pelo escurecimento enzimático. Bom, a gente sabe que existem algumas frutas e vegetais que, quando cortados, escurecem rapidamente. Maçã, abacate, banana, batata, né? Por que acontece isso? Vamos lá. Nesses vegetais, essas frutas, por exemplo, a maçã, eles têm muito fenol, o catecol. E lá dentro também a gente tem uma enzima, a polifenoloxidase. Então, quando você corta uma maçã ou esse vegetal que seja, você rompe a célula, expõe esse material, essa célula na presença do oxigênio, em contato com o oxigênio, e lá temos a enzima polifenoloxidase. Então, o catecol, que é o fenol, na presença de oxigênio mais a enzima, começa a sofrer uma série de reações, forma a quinona, depois com água, forma a melanina. A melanina é um pigmento escuro, é por isso que a fruta, o vegetal, ele escurece, tá ok? Bom, sabendo disso, o que que a indústria tem feito, né, para evitar esse escurecimento? Então, a gente pode usar, por exemplo, ácido ascórbico, para diminuir o pH. Então, você diminuindo o pH, você inativa a enzima. Se a enzima está inativada, essa reação não acontece, não ocorre a formação da melanina. Quem nunca fez uma salada de fruta e pingou gotinhas de limão, gotas de laranja, para não escurecer? Então, o que que a gente está fazendo ali? Diminuindo o pH para inativar a ação da enzima e para evitar a formação da melanina. Outra medida que a indústria toma é embalagem a vácuo, por exemplo, de saladas de frutas cortadas, processadas a vácuo. Quando você retira o oxigênio, você está retardando também essa reação que precisa de oxigênio para formar a melanina. É, a diminuição da temperatura, enfim, existem aí diversas medidas tomadas pela indústria de alimentos para que impeça essa reação de escurecimento enzimático que é indesejável. Ninguém quer se alimentar de um alimento, de uma fruta escurecida, não é mesmo? Alguns alimentos, essa reação ela é desejável, por exemplo, no café, cacau, na tâmara. Tá ok, pessoal? Outras enzimas muito importantes são as lipases. Lipases, elas atuam sobre os lipídios. Bom, as lipases, então, os substratos naturais para lipases são óleos e gorduras contendo triglicerídeos constituídos de ácidos graxos. Então, elas estão presentes no leite, pode ser acrescentadas no queijo para dar sabor, flavor. Elas podem ser produzidas por micro-organismos extraídas de tecido sublingual de bovinos, de ovinos, e elas
apresentam inúmeras aplicações. Por exemplo, produção de emulsificante, por exemplo, ricinoleato de poliglicerol no chocolate, no tratamento de resíduo gorduroso de indústria de ração animal, também no tratamento de efluente de abatedouro, avícola, tem muita gordura, né, nesses efluentes, como suplemento na alimentação de não ruminantes, suprimindo deficiências enzimáticas, melhorando a utilização dos nutrientes, para aumentar, para facilitar a digestibilidade desses animais. Então, aí dessa forma eles engordam mais rapidamente, né? Num tempo menor. Na indústria de detergentes, na produção de biodiesel, ou seja, existe aí uma série de aplicações destas enzimas, as lipases, extremamente importantes. Nós vamos falar agora um pouco sobre as enzimas proteolíticas, eu diria que são uma das enzimas mais importantes na área alimentícia. Só para a gente entender, as proteases, elas apresentam a característica de clivar ligações peptídicas. Até agora a gente estava falando de enzimas que atuam quebrando ligação glicosídica nos carboidratos, agora a gente falou sobre lipases, que atuam quebrando as gorduras, e existem as proteases, que vão atuar clivando as ligações peptídicas de proteínas. Elas podem ser produzidas por micro-organismos, como bacilos, aspergilos, E. coli, por vegetais, como o abacaxi, a bromelina, o mamão, a papaina, o figo, a ficina, por animais, como por exemplo a pepsina, renina, tripsina, quimotripsina, e a importância dessas proteases está no mercado e tecnologia. A gente vê a aplicação na indústria farmacêutica, em alimentos e bebidas, indústria química, biotecnologia, na alimentação animal. Para vocês terem uma ideia, 60% das aplicações industriais das enzimas são hidrolases, e dessas hidrolases, 60% são proteases, então elas apresentam uma certa relevância, né? Em 2018, houve uma geração de 7,2 bilhões de dólares gerado aí pelo mercado de enzimas, pelas proteases, para vocês terem uma ideia. E diversos estudos têm sido feitos, né, para que ocorra, então, por exemplo, superexpressão dessas enzimas, uma vez que elas apresentam todas essas características fantásticas que nós já citamos até agora, né? Então, a engenharia genética de proteínas tem desenvolvido técnicas como, por exemplo, DNA recombinante, modificação química, para que se produza mais rapidamente, mais especificadamente, e também um processo bastante utilizado tem sido a imobilização de enzimas, que consiste em imobilizar a enzima, prender a enzima a um suporte para que ela se fixe a esse suporte e possa ser reutilizada por diversas vezes. E isso para a indústria é muito interessante, porque você tem aí a reutilização de uma molécula por diversas vezes, gerando uma economia no processo, né, de obtenção do produto. Então, as proteases, elas podem ser utilizadas para a produção de pomadas, medicamentos digestivos, maciez, remoção de resíduos de carne e pelos, na produção de detergentes e na indústria de alimentos, panificação, amaciamento de carne, cervejaria, hidrolisados. Então, vamos lá falar um pouco sobre essas proteases. Então, um exemplo aí bastante utilizado é na clarificação da cerveja. Vocês sabem que na espuma da cerveja temos proteínas, né? Polipeptídeos. Na presença de polifenóis, ocorre a turvação. Então, a indústria de cerveja, ela pode usar a papaina, que é uma protease, para realizar
a clarificação de cerveja e diminuir, né, fazer a hidrólise e evitar essa turvação gerada aí por esses polipeptídeos na presença desses polifenóis. Então, na clarificação da cerveja, no amaciamento de carnes, quem nunca, quando foi fazer churrasco, temperou a carne com suco de abacaxi? Então, no abacaxi nós temos a bromelina. A bromelina é uma proteína, é uma protease que atua sobre a proteína para amaciar a carne, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, o rigor mortis é o processo em que o músculo ele é transformado em carne após o abate e no boi, na carne, existem as calpaínas, a catepsina, que devido a um processo de tenderização ou maturação convencional ou natural, demora ali cerca de 10 dias a 4 semanas para acontecer esse processo. Já com a aplicação enzimática, isso pode ser reduzido de 3 a 5 dias, qualidade, economia energética, tá ok? Então, aí a gente tem várias formas de utilizar essa aplicação enzimática pelos métodos clássicos, imersão e injeção, tá ok? Então, no amolecimento de carnes, na produção de queijos, a gente no leite, a gente tem a proteína caseína, que é precipitada pela adição de enzima ou coágulo, no caso a quimosina, ocorre a coagulação isoelétrica ou enzimática no ponto isoelétrico de 4,6 da caseína para a produção de queijo. E essa quimosina ela pode ser proveniente do fungo, aspergillus ou ainda uma renina, né, encontrada, por exemplo, em ruminantes, tá ok? Ainda não só na produção e coagulação do leite, mas também na maturação acelerada de queijos. Então, por exemplo, a protease proveniente de bacilos pode ser utilizada para maturar queijos, para dar mais sabor, aroma, textura, flavor. Então, a gente tem lá as proteínas caseínas sendo transformadas em peptídeos, depois de peptídeos a aminoácidos e aminoácidos formando grupos funcionais como aldeído, amina, ácido orgânico, álcool secundário, composto sulfurado, todos responsáveis pelo sabor, textura, aroma, flavor desses queijos. Então, a gente pode ter, então, aplicação ali das proteases na maturação acelerada de queijos. Na panificação, bom, o glúten, ele é uma proteína formada de gliadina mais glutenina. A gliadina é a responsável pela viscosidade e extensibilidade, já a glutenina é a responsável pela resistência e elasticidade. Então, o glúten tem uma força. Quando você usa uma protease proveniente, por exemplo, de um fungo, Aspergillus niger, ocorre o que? Uma maior maciez, um maior sabor, uma maior coloração nessa massa. Então, utilização de protease na panificação. Além disso, as aplicações das proteases na produção de hidrolisados proteicos. Então, a gente tem aí diversos produtos, né? Então, a gente tem uma proteína, usa-se uma protease para formar um hidrolisado proteico. E esses hidrolisados proteicos têm várias propriedades tecnológicas e valor nutricional. Por exemplo, quando a gente usa uma proteína de peixe, de carne bovina e usa uma protease para realizar a reação e formar hidrolisado proteico, pode ser utilizado esse produto como flavorizante. Para quê? Para produção de tempero, caldo, sopa, molho. A proteína da soja, que pode ser hidrolisada por protease de aspergillus,
e aí a gente pode produzir alimentos como miso, shoyu, então responsáveis pela nutrição. A proteína presente no leite, a caseína e também as proteínas do soro do leite, quando em contato com uma protease, sofre a hidrólise, produz hidrolisados proteicos. Esses hidrolisados proteicos podem conter peptídeos bioativos, que são moléculas que possuem atividades biológicas como antioxidante, antimicrobiana, antihipertensivo, responsáveis pela melhoria na qualidade da saúde. Além disso, esses hidrolisados proteicos do leite podem ser utilizados pela indústria alimentícia como espumantes, emulsificantes, gelatinizantes. Sem falar, pessoal, da nutrição, né? Os esportistas que usam os aminoácidos, o whey protein, né? Que é nada mais é que um produto resultante, né? De uma hidrólise da proteína que pode ser feito com enzima, tá ok? A albumina, que é uma proteína presente no ovo, ela pode ser hidrolisada por uma protease e gerar produtos como emulsificantes, ricos em nutrientes que podem ser utilizados para a ração animal e também peptídeos bioativos. Pessoal, são inúmeras as aplicações dessas proteases, tá ok? E existe também um processo inverso. Até agora a gente falou da utilização de uma enzima sobre um substrato e formação de um produto, mas existe o processo inverso, que é a plasteína, quando a gente tem uma enzima sendo utilizado para formar um produto, incorporar, por exemplo, aminoácido essencial em proteínas, formar, por exemplo, peptídeos com aminoácido carbono terminal, para melhorar a propriedade funcional. Exemplos de enzimas, plasteínas, termolisina, subtilisina, papaína, pepsina. E um grande exemplo é a síntese de aspartame, que todo mundo conhece, esse edulcorante. Então, o aspartame, ele é produzido por uma enzima, a termolisina, de uma bactéria, Bacillus. E olha que interessante, geralmente a produção deste aspartame é feito por proteases imobilizadas. Então, a gente tem aqui a molécula de aspartame, que nada mais é que um ácido aspartico, que é um aminoácido, a fenilalanina, um outro aminoácido, e o metanol, que é um álcool, né? E aí tem diversas discussões a respeito dessa molécula de aspartame, né, ser ou não prejudicial à saúde. Bom, pessoal, o ácido aspartico é um aminoácido, tudo bem. A fenilalanina também é um outro aminoácido. O grande problema da fenilalanina são os portadores de fenilcetonúria. Quem são essas pessoas? Quando a gente nasce, a gente faz o teste do pezinho. A gente faz esse teste do pezinho para saber se nós somos portadores de fenilcetonúria. Os portadores, eles não podem ingerir fenilalanina porque eles não possuem uma enzima, a tirosinase, que degrada este aminoácido em melanina. Então, os portadores de fenilcetonúria não podem fazer a ingestão de fenilalanina. Tá ok? Então, não é interessante que eles façam a ingestão de aspartame. E o metanol é um álcool que, quando ingerido em altas concentrações, ele pode se tornar tóxico para as células. Mas aí tem que ser altas concentrações, mesmo precisaria de elevadas doses de aspartame diariamente para tornar-se tóxico. Aí diversos estudos dizem que qual que é a concentração, enfim. O aspartame é um edulcorante que pode ser produzido por síntese enzimática, usando a técnica de plasteína, né, por meio da enzima termolisina. Aqui, pessoal, um artigo meu que acabou de publicar, essa semana foi publicado, em que eu falo sobre a obtenção, a avaliação de peptídeos bioativos, de
hidrolisados proteicos do soro do queijo utilizando alcalase imobilizada. Então, aqui eu discuto sobre alguns potenciais bioativos, propriedades antioxidante, antimicrobiana, de hidrolisados proteicos usando a alcalase, que é uma protease que faz a hidrólise das proteínas presentes no soro do queijo. Quem tiver interesse, tá aqui o artigo para que vocês possam saber mais um pouco sobre esse assunto. Acabou de sair. Pessoal, aqui estão as referências que eu utilizei para preparar essa palestra. E aqui estão os meus contatos, o meu Telegram, o meu Instagram, o meu Facebook e o meu e-mail. Por favor, caso vocês tenham alguma dúvida, podem me enviar que eu respondo com o maior prazer e será muito legal saber que você assistiu essa minha palestra e entrou em contato comigo por um desses contatos. Eu vou gostar de saber. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, por estar aqui, muito obrigada por participar desta palestra e até a próxima.